Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada família no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos dar as boas-vindas também à nossa comunidade surda. Então, sejam todos bem-vindos, todos os surdos, né? E que Deus abençoe você e sua família. Amém? Amém. Famílias segundo o coração de Deus amam ao Senhor acima de todas as coisas. Nós faremos a leitura bíblica do texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês da família. Agora, durante o mês de maio, estamos celebrando a Deus por nossas famílias. E eu convido você e sua família aí, da sua casa, a fazermos juntos essa oração de louvor e gratidão ao Senhor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por mais este dia. Te agradecemos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade. E reconhecemos, Deus, que só tu és digno de toda honra, glória e louvor. Por isso estamos aqui, para te prestarmos esse culto de louvor e adoração. Te agradecemos, Senhor, por nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, por esse projeto maravilhoso que o Senhor criou. E porque nós fazemos parte de uma família, Senhor. E também queremos te dar graças pela família Batista, firme promessa, unida através da fé em ti. Muito obrigada, meu Deus, por todas essas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Pois é, meus irmãos, e durante todo este mês da família, nós temos recitado um tema e uma divisa. E agora faremos isso mais uma vez. Vamos todos juntos recitar o nosso tema da igreja e agora durante o mês de maio. Famílias unidas para a glória de Deus. Nossa divisa se encontra em 1 Coríntios 10:31. Vamos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Uma família agora muito especial estará nos trazendo uma saudação. É com vocês, Janilton e família. Família é um projeto que nasceu no coração. Quando terminar, já é a leitura do segundo título. Todas as famílias da igreja. Famílias, segundo o coração de Deus, confiam na providência do Senhor em dias difíceis. Vamos ler o que diz Isaías, capítulo 12, versículos 2 e 3. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação.
Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Amém. Nós agora, meus irmãos, teremos um tempo de oração, de intercessão, e queremos compartilhar com vocês alguns pedidos de oração que a nossa irmã Enilda esteve também repassando para nós. Então, continuemos orando pelo irmão Jolibel e por seu tratamento pós-cirúrgico. O irmão Jolibel enfrenta aí a luta contra o câncer. Nós também queremos pedir oração por Maiara, muitos dos irmãos a conhecem, é ex-dependente química e está num momento difícil, no início de depressão. Também gostaríamos de reforçar o pedido por doutora Verônica, que fizemos semana passada. Ela ainda se encontra na UTI com a Covid-19. E também queremos pedir pelo senhor Wilson, sua esposa Cleide, que também estão com a Covid-19. Estão se tratando em casa e, graças a Deus, tiveram uma discreta melhora. Ele é irmão de prazeres. Nós também queremos pedir oração pela capelã Andriana, que está internada com Covid também. E por Roberta, ela tem 23 anos e na gravidez do terceiro bebê pegou o coronavírus e está muito grave na UTI do IMIP. Nós precisamos interceder também pela vida de Roberta. Conseguiram tirar o bebê e ele está em casa, mas a sua mamãe encontra-se ainda na UTI. Oremos também, meus irmãos, pelos idosos da igreja, por suas doenças crônicas, pelos doentes da alma, aqueles que têm depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. Também queremos pedir pela família do irmão Adelmo, pois ontem sua vovó faleceu. Oremos então por todos os enlutados, incluindo também a família da nossa irmã Aline, que faz parte do ministério também dos surdos e ontem perdeu sua tia, então vamos estar orando por ela. A irmã Irene, cheirosinha, também nos pede orações por seu netinho, que está para chegar muito em breve. Nós vamos convidar nosso pastor Bob, para fazer essa oração de intercessão. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. Nós sabemos, e Tu sabes muito melhor do que nós, como passa a mentalidade, a mente de cada um desses irmãos que estão passando por essa situação, especialmente com essa pandemia, eles que estão convivendo com o sofrimento do vírus no seu corpo, os familiares, ó Pai. Nós te pedimos, Pai, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, que Tu livres cada uma dessas pessoas desse vírus, Pai. Especialmente essa mamãe, para que ela possa poder cuidar da sua filhinha, sua criança, e poder até contar para ela as experiências desse tempo, Pai. Mas não permita que ela possa passar do que está acontecendo, que ela possa sobreviver e possa voltar para casa, Pai. Só Tu podes fazer isso. Obrigado, Pai, pela presença dos nossos idosos. Ajuda cada um deles para que eles possam, nesse momento, também compreendendo esse tempo que nunca passaram, como também nós, mas que possam ver essa situação pela Tua mão, Pai, pelos Teus olhos também. E também te peço pelos outros pedidos, por aqueles que ainda continuam enfermos, por aqueles que perderam seus entes queridos, para que Tu console cada um, e aqueles que estão doentes com outras enfermidades, que Tu cures segundo a Tua vontade, pois esse é o nosso desejo, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos. Amém. Vamos cantar, meus irmãos? Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento, dizendo que Ele é
exaltado. O nosso Rei é exaltado nos céus. Louvemos ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. E o nosso Deus, Ele é grande e por isso Ele merece toda a nossa honra e todo o nosso louvor. Grande é o Senhor. Cantemos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
muito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Famílias, segundo o coração de Deus, obedecem ao Senhor incondicionalmente. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Agora nós teremos a mensagem da palavra de Deus com o nosso pastor Bob. Queremos saudar a todos em nome de Jesus, nessa manhã, quando nós queremos continuar ainda, lembrando que nós estamos numa conferência sobre família, que já tivemos alguns momentos, 3 momentos, e agora estamos indo para o final. Nós estamos falando sobre o declínio da família e as forças destruidoras dela e da sociedade. Nós estamos, além de fundamentar a partir da palavra do Senhor, nós buscamos um sociólogo, e ele escrevendo o livro Família e Civilização, o nome dele é Carrie Zimmerman, há muito tempo que eu li esse livro, e ele faz um estudo sobre o declínio da família, e ele cita 8 características específicas no comportamento doméstico que também determinaram a queda de cada cultura por ele estudado. Todo o estudo que ele fez foi buscar conhecer a destruição da família a partir das culturas. Ele percebeu como é sério essa situação. E nós já vimos até agora, pelo menos 4 pontos sobre essa situação. E a primeira que nós vimos aqui foi o casamento. Ele perdeu a qualidade de sagrado e, frequentemente, o casamento acaba em divórcio. Nós estamos hoje numa estatística terrível, não só no meio afora, como o pessoal diz, mas no nosso meio evangélico, a estatística cada vez aumenta. E irmãos e irmãs que estão indo para o casamento conforme pensam, e aí eles perdem o significado do casamento, do sagrado, do que é sagrado, e, consequentemente, terminam em divórcio. A outra coisa que nós temos percebido é o significado da própria cerimônia de casamento. Ele perdeu aquilo que é importante na cerimônia, que é a ação da palavra na vida do casal. Hoje, o casamento ele é mais voltado para um ato social. Pessoas que nós vimos reportagens, até achamos engraçado, né? Reportagens de casais que planejam o casamento e às vezes fazem, vendendo galeta, vendendo pastel, para que possam pagar o custo alto da festa do casamento. E às vezes isso é mais importante do que o próprio casamento. E muitos casais já começam a vida no casamento em dívida. Já entram no casamento em dívida justamente por causa dessa festa. E aquilo que deveria ser importante, apenas torna-se um álbum de fotografia que, se não tiver um fundamento na palavra de Deus, também vão terminar em divórcio. A outra coisa que acontece é o exagero quanto à condição de igualdade da mulher e seu papel na sociedade. A luta pela mulher em busca de uma igualdade, achando que isso é aquilo que Deus fez dessa forma. Olha, Deus criou o homem e a mulher
a sua imagem e semelhança, mas com funções diferentes. Quando o homem e a mulher buscam fazer as coisas conforme a sua cabeça, as consequências são essas. Os efeitos da queda, eles sujaram o espelho da imagem de Deus. E essas consequências estão até hoje. Mulheres que querem assumir o papel que são de homens. Por mais que venhamos a pensar diferente, a Bíblia será sempre o livro que vai dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Então, quando nós pensamos o que é certo e o que é errado, a partir daquilo que achamos, um padrão desse certo e errado sou eu. Então, imagine que a Bíblia diz que meu coração, meu padrão, ele é doente, ele é enganado, ele é um padrão corrupto. Então, como é que eu posso definir, ou decidir, ou dizer o que é certo e o que é errado a partir desse padrão de um coração corrupto? Então, você crer no que Deus diz, ou você crê naquilo que você fala, naquilo que você determina na sua vida. Outra coisa também que nós vimos a semana passada, é o desrespeito público aos pais e às autoridades em geral, consequentemente o aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade, da rebelião. Os pais deixaram de ensinar seus filhos a honrá-los à luz da palavra de Deus. Ao invés disso, os pais têm buscado aborrecer seus filhos com suas ideias e têm definido para seus filhos o que é que eles devem fazer e não fazer seus filhos entenderem que é Deus que sabe qual é o melhor para eles. Os pais são orientadores, porque a Bíblia diz no Salmo 127 que como uma flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. E a indicação é de que os pais, eles vão puxar o arco, colocar a flecha para atingir o alvo. Mas a Bíblia fala que o alvo que o pai, que a mãe deve colocar para o seu filho, é aquilo que está na palavra de Deus. Mas não é isso que tem acontecido. Então, consequentemente, você tem hoje muitos pais que têm seus filhos que chegaram àquilo que ele queria, mas o caráter deles é muito duvidoso. São filhos hoje que são advogados, são médicos, são juízes, jogadores de futebol, que foram desejos dos pais, porque rende dinheiro, e foi isso que colocaram na cabeça deles. Consequentemente, a vida de uma pessoa dessa, essa pessoa ela vai pensando, ela vai analisando se vale a pena viver desse jeito. E quando eles não chegam a esse ponto, quando eles veem em casa que não há acordo conforme a palavra de Deus, a delinquência é o caminho para muitos adolescentes, muitos jovens. É o que nós temos visto hoje, em muitas casas onde tentam recuperar a vida social de jovens e adolescentes. Hoje vamos ver um tema que é muito complicado até para se falar, porque há sempre uma interpretação equivocada daquilo que nós falamos, porque as pessoas entendem que aquilo que vamos falar sobre isso hoje é algo preconceituoso. Mas olha, se é preconceituoso, o primeiro preconceituoso desse fato é o próprio Deus. A sexta característica do declínio na família é a relutância e até mesmo a recusa em aceitar os padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar. Qual é o padrão hoje para o casamento? As pessoas estão hoje tentando administrar algo de forma que possa confundir a cabeça das pessoas. Então, tudo que é um grupo de pessoas chama-se família. Então, hoje, a ideia da união homoafetiva, como se tem falado sobre esse assunto, é como se isso fosse um casamento. Olha, à luz da Bíblia, à luz do que a Bíblia diz, Deus não criou um homem para casar com um homem, nem uma mulher para casar com uma mulher. À luz da Bíblia, o que a Bíblia fala, por mais que nós queiramos, você que está ouvindo, que talvez você não concorde com isso, queira dizer que é preconceituoso, seja o que for, mas eu estou lendo o que a palavra de Deus diz. Fala lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, que talvez você possa até dizer, mas isso é uma interpretação errada. Olha, interpretar errado o que está escrito aqui é complicado. Você
dizer que está vendo está se forçando a interpretação, porque é uma clareza muito grande aqui. Para tudo aquilo que Deus quer que aconteça. Então, no capítulo 1, verso 1, a partir do verso 26, diz a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então eu fico pensando assim, se a ordem de Deus é que o homem e a mulher sejam férteis, multipliquem-se, só pode haver essa fertilidade, essa multiplicação de um casal a partir de um homem e de uma mulher. Então jamais poderá um homem multiplicar um outro homem, de homem para homem ou de mulher para mulher. Essa é a questão. Isso é a questão aí. Não precisa você... Vai na ciência, vai onde você quiser entender essa situação. Isso não é uma questão religiosa, não é uma questão da religião, mas é algo de Deus. O próprio Deus fala sobre isso. Eu não estou falando aqui de promiscuidade, estou falando daquilo que se tem tentado derrubar a família. Família conforme a palavra de Deus. Família conforme Deus criou, homem e mulher, para que eles pudessem multiplicar, pudessem ter filhos e aí colocar verdadeiros adoradores. O que acontece hoje é por causa da inconsequência do pecado. O pecado trouxe essa imagem torcida de Deus. No pecado houve a subversão dos papéis. Os homens hoje não conseguem assumir seu papel. E a mulher também. E, consequentemente, a mulher, por causa do pecado, segundo a Bíblia, ela busca resolver as questões de forma que ela entenda que é isso que é melhor. Olha, só quem sabe que é melhor para mim, para você, é Deus, é a palavra. A palavra de Deus, ela vai lá dentro daquilo que você menos imagina. É como uma faca de 2 gumes. Ela penetra tudo, todo lugar, todo o seu ser. E ela vai definir, ela vai dizer para mim, para você, o que é certo e o que é errado. É o padrão para todo homem e toda mulher. É o padrão para toda a sociedade. É o padrão para todo político, padrão para todo presidente, não sei de onde, padrão para todo diretor de qualquer empresa. É a Bíblia. Então a Bíblia não é um livro religioso, como muita gente pensa, mas é um livro que me leva a uma ligação com Deus, que é o único que sabe o que é melhor para a gente. Então, essa ideia de família, da forma como eu penso, como eu imagino, essa ideia, ela não entra na cabeça de quem, pelo menos, consegue dizer que ama Deus. Porque dizer que Deus é amor é só uma parte dos seus atributos. Não é isso, Deus não é só isso. Deus é muito mais do que isso. Então, essa relutância, essa luta que nós vemos, essa briga, essa ideia, essa questão de achar que é preconceito, isso é uma questão que, se sentarmos para dialogar sem ter essa raiva, essa ira, nós podemos chegar a uma conclusão. Jamais aquele que ama Deus deve desprezar qualquer pessoa, qualquer uma que possa fazer qualquer coisa que Deus não concorda. Nós não podemos concordar com aquilo que Deus não concorda, é uma coisa. Nós não podemos viver um preconceito ou um conceito errado daquilo que a Bíblia fala para a gente, o que é certo e o que é errado.
Então essa ideia, essa relutância de querer dizer assim, ó, o casamento hoje é diferente, moderno, alguma coisa assim, isso faz com que as famílias deixem de existir como família a partir do que Deus fala. E é por isso que muita gente busca essa sétima característica, que é o crescente desejo de aceitar seu adultério. Olha só, uma família disfuncional, ela vai formar pessoas disfuncionais. Então, nós temos hoje características bem próprias de pessoas que tiveram um lar perturbado. E esse lar perturbado, não tratado, não cuidado, e não reconhecendo que esse lar perturbado é consequência do pecado. Aquelas pessoas que convivem, as pessoas que estão agregadas àquela situação, se não tiverem uma visão divina, se não entregar a vida a Jesus, vão ficar perturbados também. E o casamento vai deixar de ter o significado que deveria ter, porque no ambiente que se vive não se vê isso, o casamento saudável. É por isso que muita gente sofre hoje em não saber ou não querer casar, porque está vendo uma destruição, está vendo que parece que casamento não vale a pena, casamento é um absurdo, é uma discussão. Gente, olha, infelizmente é uma verdade. É uma verdade que precisa ser pensado. Qual a razão do casamento ser do jeito que é? Mas eu vou dizer uma coisa a você, que aprendo e isso tem sido uma coisa que tem me deixado firme naquilo que a palavra do Senhor me ensina sobre casamento. Aquilo que está escrito lá em Efésios, no capítulo 5, sobre o casamento, sobre a mulher ser submissa ao marido e o marido amar a mulher, há uma condição fundamental para que isso aconteça. A condição fundamental está em versos anteriores, quando diz que devemos nos encher do Espírito Santo. Devemos estar plenamente cheios do Espírito Santo, porque aí nós não vamos buscar a nossa alegria ou qualquer coisa em que quer que seja. Nós não teremos o descontentamento no casamento, porque nós seremos preenchidos pela ação do Espírito Santo. Por isso que se torna, de certa forma, o entendimento de que não é impossível acontecer o que acontece no aconselhamento do apóstolo Paulo. Mulheres sejam submissas a seus maridos, como a igreja é para com Cristo. Homens, amem suas esposas como Cristo amou e ama a sua igreja. Então é algo que não se tem troca aí. É apenas um entendimento daquilo que Deus quer que façamos. A realização da vida do casamento depende muito do meu compromisso com o Senhor. Não é um compromisso horizontal. Por isso que acontece o crescente desejo do adultério, de aceitar seu adultério. Adultério, imagine, adultério é uma coisa muito antiga. Vem de muito tempo. Mas, por incrível que pareça, estão se aceitando isso como uma coisa natural. Algo que cometeu adultério é besteira. Não é besteira, não. Adultério, como qualquer outro pecado, é pecado. Mas há pecados que têm consequências mais sérias do que outros. Então, perdoar, sim, sempre. Aceitar o pecado, não. Perdoar o adultério, sim, sempre. Mas aceitar o adultério como normal, como algo que pode acontecer, que é a sociedade moderna, esse é o problema. Se hoje o casamento ele pode ser de qualquer jeito, então o adultério pode ser aceito, então nós infringimos, nós estamos indo de encontro àquilo que Deus fala.
Inclusive, o adultério é um dos mandamentos que Deus fala: não adulterarás. Então, isso aí já está implícito. Então, nós estamos hoje, a sociedade hoje, ela está aceitando, e isso é crescente, o adultério, aceitando como se fosse normal. É isso. E a outra característica, porque na próxima semana vamos ver a destruição geral da sociedade, é o interesse progressivo por perversões sexuais e o aumento dos crimes relacionados ao sexo. Amados, nunca se matou tanta mulher por causa desse relacionamento, essa perversão. Quantos homens? Olha, imagine o seguinte, que você assiste um repórter, esses repórteres, esses programas policiais, sempre vai ter alguma questão de uma mulher que foi violentada, e aí foi na delegacia, e lá foi pedindo a proteção dela, mas não adiantou. O cara foi lá, matou. Imagem de homens que entram e atiram em mulheres, tudo porque essa perversão progressiva do sexo, o desejo. O homem trata a mulher como objeto. Então, se a mulher percebe que muitas vezes, por a consequência da mulher não está envolvida com isso, é porque Deus não faz parte da vida dela como algo que deveria fazer, como alguém perfeito na sua vida. Então, muitas mulheres se envolvem porque no passado tem muita carência, muitas mulheres se envolvem por causa dos seus desejos também. Então, há uma perversão, há uma forma perversa de ver as coisas de Deus, o relacionamento, já no namoro, em todo canto. O apóstolo Paulo, ele lembra aos Colossenses que não devem fraudar um irmão. Imagina, ele está falando isso para os crentes, que não se deve buscar prazeres ou desejos com os irmãos, com as irmãs. Imagine quanta coisa acontece no ambiente religioso. Quanta coisa acontece, quanta perversão, quantos maridos, infelizmente, quantos maridos hoje, eles na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Quantos maridos, ao chegar numa igreja, senta e observa as mulheres quando entram, os desejos da sua mente, tudo isso, essa perversão sexual. Consequentemente, há um aumento de crimes. Sabe por quê? Porque quando um ou outro se recusa e não quer, então a pessoa acha que é posse dela, não vai atrás, não permite que alguém possa estar namorando, o que quer que seja fazer. Então imagine que nós chegamos hoje a entender que a sociedade ela está sendo destruída porque as famílias estão sendo destruídas. E elas estão aceitando coisas que não deveriam aceitar. Nós vamos ver que a primeira característica é que os casamentos que perderam a qualidade sagrada, e aí os divórcios acontecem, e está acontecendo hoje numa proporção enorme. A segunda coisa é a perda, o significado do casamento, a cerimônia em si perdeu o seu significado. A terceira coisa é o exagero. A mulher hoje ela quer ser como o homem, e o homem deixa de assumir o seu papel como o homem que deveria ser. Não consegue entender o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. A quarta coisa é o de respeito aos pais e, consequentemente, de respeito às autoridades em geral. E aí vem o aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade, da rebelião. E aí vem a relutância. Daí vem, já que o casamento normal, natural, o casamento que deveria ser padrão, não está sendo padrão, então vamos criar novos padrões para casamento. Então isso tudo é consequência, gente. Consequência do pecado. Consequência do pecado do homem e da mulher. Consequência do pecado que precisa ser liberto, cada um, desse pecado, para que Deus seja glorificado.
Se não houver esse entendimento, jamais poderemos entender o significado da palavra de Deus na nossa vida. Então, por que nós estamos inventando novos modelos de família, de casamento? Porque parece que as famílias tradicionais que deveriam ter, deixam de funcionar. E é por isso que há hoje um crescente aceitamento do adultério. O adultério está sendo aceito de forma como normal. E interessante que quando perguntaram a Jesus, Jesus disse que o divórcio que acontece por causa do adultério é em função da dureza do coração. Porque nunca foi desejo de Deus que houvesse o divórcio de quem quer que seja. E nós estamos vivendo num mundo perverso sexualmente e a violência. É preciso hoje uma lei chamada Lei de Maria da Penha para que possa segurar a mulher, a liberdade dela. Mas olha, hoje em dia, até a violência está sendo de ambos os lados, gente, por causa do pecado. Então, como é que nós podemos consertar essa situação? Nós podemos ver o que a palavra de Deus fala. Nós podemos entender que Deus está dizendo: se eu não construir o lar de vocês, se eu não for o construtor, em vão vocês estão construindo a vida de vocês. Se eu não for aquela pessoa que vocês confiam para cuidar, para dar segurança a vocês, inutilmente vocês vão tentar segurar ou manter a guarda na casa de vocês. E se vocês não confiarem que eu quero manter, que eu quero dar a vocês a comida, o alimento, a vestimenta, tudo aquilo que for necessário, vocês vão trabalhar inutilmente. Consequentemente, vocês vão sofrer, a família de vocês vão deixar de glorificar a Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre o Salmo 128, que dá uma continuação disso que eu falei hoje, que encerra essa primeira parte dessa conferência pela manhã, e continua com aquilo que falamos domingo à noite passado sobre o Salmo 127. Espero que vocês possam participar, estar conosco durante hoje à noite e entender que Deus, Ele é o Senhor da família. Não sou eu nem você, ninguém é o Senhor da família, só Deus. Só Ele sabe qual é o melhor para a gente. Então, todas essas características que têm destruído a família é por causa do pecado. Então, pensa nisso. Pensa nessa situação da sua vida e por que está acontecendo o que acontece na sua família. O pecado tem reinado dentro da sua família. Consequentemente, você tem visto seus filhos deixarem a sua casa, filhos que se casam e logo se separam, porque parece que o padrão familiar deixou muito a desejar na sua casa. Mas tudo isso se conserta quando nós olhamos para Deus e pedimos que Ele possa vir derrubar a nossa casa e fazer uma construção conforme a vontade de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe, você possa nos se alegrar muito com essa situação e de Deus para construir, reconstruir a sua casa, e você possa dizer: hoje, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Olá, irmãos. Nesse mês de maio, estamos dando ênfase à família como testemunho do reino, na forma em que buscamos a Deus e buscamos amar e cuidar uns dos outros. Contudo, esse testemunho não deve ficar restrito apenas ao que fazemos em prol de nós mesmos, mas também o que fazemos unidos em prol do reino de Deus. Agora, mais do que nunca, a obra missionária ela não deve ser deixada de lado, e sim intensificada. Por isso, nossa igreja estará promovendo o Jantar da Família em prol de missões mundiais, que acontecerá no dia 31/5. Esse jantar acontecerá de forma delivery, ou seja,
você receberá na sua própria casa a partir das 19 horas, após a transmissão do culto de encerramento do mês da família. Esse jantar terá como cardápio sopa de carne, creme de queijo e macaxeira. Custará apenas R$ 7,00, incluindo já a entrega. As encomendas desse jantar devem ser feitas até o dia 27/5. E você fará essa encomenda entrando em contato com a nossa irmã Jussara. Então, meus irmãos, não fique de fora desse jantar especial em prol da família. Além disso, queremos avisar que a nossa oferta para missões mundiais, lançada no mês de março, será recolhida no primeiro sábado de junho, dia 6/6. Fique atento, pois como e onde recolheremos essa oferta será divulgado nos grupos de transmissão da igreja. Muito bem, estamos encerrando, meus irmãos, o culto desta manhã. Que o Senhor abençoe todas as famílias. Nós iremos encerrar cantando a música Ele Continua Sendo Bom. Vamos declarar essa verdade neste momento. Nosso Deus, independente de qualquer coisa, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua